Muito bem, Fábio Weingarten falou ontem aqui à CNN e hoje ele falou de novo na saída do presidente Jair Bolsonaro ali à PF. Então, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou trazer mais um elemento para esse debate, que é a fala dele novamente sobre esse caso. Vamos ver. Nem a primeira-dama, nem o presidente souberam dos presentes por 14 meses. Por 14... mas o que saiu ontem no Estadão, ontem a nova notícia. A dona Michele reitera que jamais teve conhecimento de quaisquer dos presentes. Os presentes, um retido na alfândega em Guarulhos, outro ficou parado no gabinete do MME. Muito bem, existe a possibilidade, a gente já debateu bastante aqui, de o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível. Com isso, muitos trabalham com outra possibilidade, a de Michele Bolsonaro ser o plano B, como o principal nome da oposição em eleições futuras. Inclusive, a ex-primeira-dama assumiu recentemente a presidência do PL Mulher, com um salário mensal de mais de R$40 mil. Diante dos novos fatos em torno das joias, Caio, eu vou perguntar para você, você acha que esse caso pode prejudicar os planos políticos de Michele Bolsonaro? Certamente. As questões do zelo pela coisa pública e, enfim, do império da ética na gestão, na administração pública são bandeiras aí, vamos dizer assim, hasteadas pelo bolsonarismo, mas também, como já foram em outra ocasião, pelo próprio lulopetismo, né? É do feitio dos políticos sempre se colocarem como incorruptíveis e acima do bem e do mal. É natural que isso aconteça. E, obviamente, aqui eu não estou traçando uma falsa equivalência entre esses potenciais desvios, né, na conduta do casal presidencial e da corrupção em escala industrial feita durante o lulopetismo. São coisas distintas. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante essa fala do Weingarten. Ele traz um outro elemento, né, que não acho que é plausível, não acho que é provável, mas que é possível, que é o desconhecimento, né, pelo casal dos presentes. Isso joga mais um ingrediente no caldeirão. Por isso, de novo, abri minha fala dizendo que as investigações elas são mais que bem-vindas, elas são necessárias e elas devem ser efetuadas com todo rigor. Agora, eu queria aproveitar, claro que qualquer escândalo prejudica, né, enfim, eventuais planos políticos, né, de uma pessoa, mas eu queria insistir na questão do arcabouço legal, porque a gente tem o seguinte, para essa conduta ser tipificada, né, como ilícita, ilegal, criminosa, eu estou falando especificamente a conduta de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, ela tem que constar aí da lei, né? E o que a gente tem, na verdade, é um entendimento do TCU, né, que de certa forma substitui o entendimento prévio dos governos Fernando Henrique e Collor, né, determinando que todos os presentes recebidos nas audiências com o chefe de Estado ou visitas oficiais e tal, eles sejam retornados, né, ao acervo presidencial, excluído apenas os itens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo presidente da República. Então, a pergunta que eu queria acrescentar, na verdade, ao doutor Zé Eduardo é o seguinte: esse entendimento do TCU, ele basta para criar um tipo penal e tornar aí, num português vulgar, enquadrável uma eventual conduta que a gente falou que tem questões éticas envolvidas, seja do presidente da República ou seja da ex-primeira-dama? Vou acrescentar, Zé, antes de você falar, vou acrescentar aqui a esse arcabouço legal que o Caio perguntou, a pergunta inicial que eu sempre tenho que fazer aqui. Esse caso pode prejudicar os planos políticos de Michele Bolsonaro? Eu não tenho a menor dúvida, Luciana, que vai prejudicar, porque há certas situações que são muito simbólicas e muito fortes. Joias nesse valor tão expressivo para pessoas que falavam que tinham uma vida frugal, que tinham lá, que assinam atos com caneta Bic, etc, etc, e que o tempo inteiro fala que são impolutos, isso atinge brutalmente a imagem dele e dela. Independentemente de qualquer coisa, acho que isso atingirá, sim, fortemente a movimentação que o PL hoje faz, já antevendo que Jair Bolsonaro vai ficar inelegível para tentar lançar Michele para a presidência da República. Acho que isso pode ser um carimbo muito forte já na arrancada dela, sem prejuízo de outras situações que possam ainda mais agravar. O que parece evidente em relação a essa normatividade é que nós temos que entender, primeiro,
Foi um presente? Foi dado por quê? Com que razão de ser? Quem o recebeu? Como é que foi feito isso? O que nós temos até agora é que foi o ingresso ilegal. As regras não foram seguidas como devia. Claro, isso nós sabemos. Mas existe uma situação bastante estranha, que é aquela em que o presidente tenta obter a liberação dos presidentes, valendo-se da sua influência, do seu cargo, para liberar o presidente que estava na Receita. Já nessa situação, Michele se omite. Michele não fala absolutamente nada em relação a esta joia, diz que não sabia, mas mantém um silêncio curioso, no mínimo, em relação ao pacote masculino daquilo que havia sido dado. Então, estas situações todas, é elas que, ao serem desveladas, podem permitir o enquadramento. Eu posso ter coautoria de Michele em alguns delitos, eu posso ter improbidade, eu posso ter tipificação autônoma. Será que eu tenho lavagem de dinheiro? Tudo isso, de bens, tudo isso, nesse momento, especular é impossível, seja para afirmar uma condenação, seja para afirmar uma absolvição. O que eu posso dizer nesse momento, sem querer cravar nada, é que a coisa está ruim para Bolsonaro e ruim para Michele. A possibilidade de haver uma tipificação delituosa em quaisquer das áreas, seja na penal, seja na improbidade, é muito grande. Então, portanto, não está bem. Não está bem a explicação, não estão bem os fatos. Eu não sei que caminho a sua defesa vai seguir, mas eu não invejo a sorte dos seus advogados, porque eles vão sofrer muito para tentar desfazer as lambanças que essas diferentes versões e contradições acabaram trazendo à investigação. Ô Caio e Zé, se Michele Bolsonaro tivesse agido diferente, ou o próprio Jair Bolsonaro não tivesse essa guerra de versões, e se ela tivesse dito ou tivessem falado sobre os outros kits, não seria melhor a situação, não sei jurídica, vocês vão me dizer, mas política dos dois? Caio. Com certeza, né? Dizem que a maior malandragem é sempre a verdade. Bom, aqui a gente tem só elementos e uma guerra de versões. Né? Então, por exemplo, foi afirmado categoricamente pelo ex-secretário que o casal desconhecia a ideia, a existência desses presentes até não sei quantos meses após o ingresso, que, como foi bem colocado, se deu aí de forma irregular. Eu digo irregular porque, sinceramente, aqui confessando minha ignorância, talvez o doutor Zé Eduardo tenha os detalhes, eu não sei quais que são as regras de ingresso desse tipo de bem, porque obviamente não faria sentido, né, declará-los com o intuito de pagamento de impostos, né, se eles foram presentes para o acervo presidencial. Então, por isso que essa questão ela depende de muitos esclarecimentos e, na minha opinião, a gente está meio debatendo num limbo jurídico. Né? Essa é a minha dúvida. Eu até pergunto, né, já que o ex-ministro fez parte de governos e comitivas, qual que é o procedimento padrão aí nesses casos de bens que são efetivamente presentes? Olha, nesse caso teria que haver uma catalogação, uma referência, um processamento, né? Inclusive, naquela apreensão que foi feita lá na Receita Federal, teria que... Como é que se faz isso? Quer dizer, você recebe, você cataloga, você diz o que é tudo transparente, não fica escondido num lugar, 13 meses num lugar, depois fica na cozinha do Palácio da Alvorada, ou fica retido na Receita Federal e aí o presidente vai lá por debaixo do pano, manda um avião levar um servidor para liberar. Tá tudo muito ruim. O que não dá para dizer, aparentemente, é difícil dizer que não houve ilegalidade. Muito dificilmente alguém poderá construir uma tese que não foi ilegal. Há ilegalidade. O que eu não sei dizer é a extensão dessa ilegalidade, Caio. Até agora não está claro, foi um presente, quem deu, se foi realmente o governo, quem recebeu, como é que foi. Vamos esclarecer os fatos para fazer tipificações. Eu acho que dificilmente se escapará, nesse caso, de uma tipificação de ilícito, seja penal, seja de improbidade, seja dos dois. Acho que dificilmente se escapará nesse caso. Agora, aqui nós nos defrontamos com um problema que às vezes os advogados se defrontam quando advogam em relação à causa do mundo político. Porque quando tem certas situações que são embaraçosas, o advogado orienta ao seu cliente, não fale, diz que você só vai falar em juízo.
depois você levanta tudo o que aconteceu. Só que o político não pode fazer isso. Ele tem que dar uma resposta imediata para satisfazer. E aí, então, que Jair Bolsonaro dá uma resposta impensada, depois ela dá outra, aí vem Weingarten e complica mais a situação ainda. Ou seja, o timing entre a orientação da defesa jurídica e da explicação política nem sempre casam. E nesta hipótese que nós estamos vendo, é um verdadeiro desastre de sintonia das declarações do presidente, de Michele e de Weingarten. Caio e Zé Eduardo, esse caso afeta Jair Bolsonaro como líder da oposição? Caio. Sem dúvida. De novo, é o mesmo que vale para Michele, vale também para Bolsonaro. Até porque isso, de certa forma, alimenta a falácia da falsa equivalência. Né? Não são valores desprezíveis, né? Em absoluto. A gente está falando aí de joias de 3 milhões de euros, mas que foram dadas como presente numa situação de limbo jurídico em que até um grande especialista em direito penal, em direito, como é o caso do professor Zé Eduardo, é incapaz assim de assodadamente tipificar a conduta. A gente já tem do outro lado, né, por exemplo, né, falando do opositor imediato, falar do lulopetismo mesmo, a gente tem só no escândalo do Petrolão um gerente de terceiro escalão da Petrobras devolvendo 300 milhões de reais, aí sim, num crime comprovado pela justiça de corrupção. Mas o debate público, ele é permeado de acusações, ele é permeado de insinuações, ele é permeado de falácias, né? Então isso, de certa forma, alimenta o discurso da oposição, né, que nivela todos os políticos do mesmo lado. Né, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quando você vai ruindo aí, né, a sustentação ética da sua conduta, né, você vai colocando em dúvida o seu comportamento, é óbvio que isso é prejudicial, seja para a ex-primeira-dama, seja para o ex-presidente da República. Muito bem, Zé. Olha, nesse caso, há uma dimensão que é gravíssima do ponto de vista político-jurídico, porque nós não estamos falando de uma situação indireta, nós estamos falando de uma situação direta. Não estou falando daquele diretor, daquele ministro que desviou, etc. Estou falando diretamente da pessoa do presidente, diretamente da pessoa da ex-primeira-dama, que do ponto de vista político são vasos comunicantes. Não há como Michele sobreviver diante de uma situação em que Bolsonaro afunda num caso como esse. Da mesma forma, Jair Bolsonaro não sobreviverá se Michele afundar. Então, portanto, é muito delicado para o bolsonarismo esta situação e haverá danos inequívocos à sua imagem política. Bom, eu agradeço o debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. A grande pergunta é o momento em que um debatedor tem a oportunidade de fazer um questionamento diretamente ao outro. A pergunta não tem um tempo determinado, mas a resposta tem que ser dada em até 1 minuto. Caio Coppola. Tá ótimo. Bom, eu começo lendo uma manchete aqui do Globo de julho de 2018. Entenda a polêmica do acervo presidencial que envolve Lula e Dilma. Para a gente extrapolar, né, porque isso não é uma coisa simplesmente casuísta, isso parece ser um problema sistêmico, né, do cargo da presidência da República. Ex-presidentes não devolveram todos os objetos que deveriam ser reintegrados ao patrimônio da União. No caso de Lula, para localizar os 434 objetos, a comissão especial passou 10 dias vasculhando mais de 800 caixas. A comissão localizou apenas 360 dos 434 objetos que deveriam ser devolvidos por Lula. Restaram perdidos ou em local incerto 74 objetos. No caso da Dilma, né, o prejuízo foi menor. Apenas 6 dos 117 objetos que deveriam ser devolvidos não foram localizados. A pergunta que eu faço para o Dr. Zé Eduardo é muito simples. Já não passou da hora desse tipo de conduta ser tipificada, né? Ou seja, ou melhor, do direito brasileiro tutelar, né, os presentes que as nações estrangeiras dão, né, para as nossas autoridades que, né, frise-se, são temporárias? A pergunta é muito interessante, Caio, porque eu acho que nós temos que separar as situações. Uma coisa é o doar do presente, outra coisa é o processar o presente, outra coisa é o guardar o presente. O que nós estamos discutindo no caso de Jair Bolsonaro e Michele é esta doação, o caráter que ela teve e o procedimento que não foi adotado devido. Outra coisa é a guarda.
Nessa guarda, e é muita coisa que é dada de presente, isso é hábito, né? Qualquer situação governamental dá presente, isto fica lá num depósito, num lugar, e aí que me parece que existe um grande problema, porque não se faz o cuidado devido do tratamento disto. Tradicionalmente na República Brasileira, eu acho que nunca se deu atenção a isso, como agora os fatos mostram que deve ser dados, ou seja, eu tenho que ter uma guarda precisa disto, um depósito catalogado para que não surjam problemas. Sumiu como? Quem pegou? Quem levou? É isso que não pode acontecer num país como o nosso.